Título 3. Do processo no tribunal. Capítulo 1. Da declaração de invalidade de lei ou ato contrário à Constituição. Artigo 29. O tribunal, ao conhecer de qualquer feito, se verificar que é imprescindível decidir-se sobre a validade, ou não, de lei ou ato em face da Constituição, suspenderá a decisão para deliberar, na sessão seguinte, preliminarmente, sobre a arguida invalidade. Parágrafo único. Na sessão seguinte será questionada a invalidade submetida a julgamento, como preliminar, e, em seguida, consoante a solução adotada, decidir-se-á o caso concreto que haja dado lugar àquela questão. Artigo 30. Somente pela maioria absoluta dos juízes do tribunal poderá ser declarada a invalidade de lei ou ato contrário à Constituição. Capítulo 2. Do habeas corpus. Artigo 31. Dar-se-á habeas corpus sempre que, por ilegalidade ou abuso de poder, alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, de que dependa o exercício de direitos ou deveres eleitorais. Artigo 32. No processo e julgamento, quer dos pedidos de competência originária do tribunal, artigo 8º, letra L, quer dos recursos das decisões dos tribunais regionais, denegatórias da ordem, observar-se-ão, no que lhes forem aplicáveis, o disposto no Código de Processo Penal, o LIV, inciso 6, capítulo 10, e as regras complementares estabelecidas no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Capítulo 3. Do mandado de segurança. Artigo 33. Para proteger direito líquido e certo fundado na legislação eleitoral, e não amparado por habeas corpus, conceder-se-á mandado de segurança. Artigo 34. No processo e julgamento do mandado de segurança, quer nos pedidos de competência do tribunal, artigo 8º, letra L, quer nos recursos das decisões denegatórias dos tribunais regionais, observar-se-ão, no que forem aplicáveis, as disposições da Lei nº 1533, de 31 de dezembro de 1951, e o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Capítulo 4. Dos recursos eleitorais. A. Dos recursos em geral. Artigo 35. O Tribunal conhecerá dos recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais. Alínea A. Quando proferidas com ofensa à letra expressa da lei. Alínea B. Quando derem à mesma lei interpretação diversa da que tiver sido adotada por outro tribunal eleitoral. Alínea C. Quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais, Constituição Federal, artigo 121, incisos 1, 2 e 3. Parágrafo 1º. É de 3 dias o prazo para a interposição do recurso a que se refere o artigo, contado, nos casos das alíneas E e B, da publicação da decisão no órgão oficial e, no caso da alínea C, da data da sessão do Tribunal Regional convocada para expedição dos diplomas dos eleitos, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 167 do Código Eleitoral. Parágrafo 2º. Os recursos, independentemente de termo, serão interpostos por petição fundamentada, acompanhados, se o entender o recorrente, de novos documentos. Artigo 36. O presidente do Tribunal Regional proferirá despacho fundamentado, admitindo, ou não, o recurso. Parágrafo 1º. No caso de admissão, será dada vista dos autos ao recorrido, pelo prazo de 3 dias, para apresentar contrarrazões, e, a seguir, ao Procurador Regional para oficiar, subindo o processo ao Tribunal Superior, dentro dos 3 dias seguintes, por despacho do Presidente. Parágrafo 2º. No caso de indeferimento, caberá recurso de agravo de instrumento para o Tribunal Superior, no prazo de 3 dias contados da intimação, processados em autos apartados, formados com as peças indicadas pelo recorrente, sendo obrigatório o traslado da decisão recorrida e da certidão de intimação. Parágrafo 3º. Conclusos os autos ao Presidente, este fará subir o recurso se mantiver o despacho recorrido, ou mandará apensá-los aos autos principais se o reformar. Parágrafo 4º. O Tribunal Superior, dando provimento ao agravo de instrumento, estando o mesmo suficientemente instruído, poderá, desde logo, julgar o mérito do recurso denegado, no caso de determinar apenas a sua subida,
será relator o mesmo do agravo provido. Parágrafo 5º. Se o agravo for provido e o Tribunal Superior passar ao exame do recurso, feito o relatório, será facultado às partes pelo prazo de 10 minutos cada sustentação oral. Parágrafo 6º. O relator negará seguimento a pedido ou recurso intempestivo, manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Parágrafo 7º. Poderá o relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Parágrafo 8º. Da decisão do relator caberá agravo regimental, no prazo de 3 dias e processado nos próprios autos. Parágrafo 9º. A petição de agravo regimental conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada, sendo submetida ao relator, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do tribunal, independentemente de inclusão em pauta, computando-se o seu voto. Parágrafo 10. Nos processos relativos a registro de candidatos, a publicação das decisões do relator far-se-á na sessão subsequente à sua prolação, Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, artigo 11, parágrafo 2º. Artigo 37. O recurso será processado nos próprios autos em que tiver sido proferida a decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando a decisão não tiver sido tomada em autos, a petição de recurso será autuada, determinando o presidente a juntada de cópia autenticada da mesma decisão. Parágrafo 2º. Quando se tratar de processo que por sua natureza, ou em virtude de lei, deva permanecer no Tribunal Regional, com a petição do recurso iniciar-se-á a formação dos autos respectivos, nos quais figurarão, obrigatoriamente, além da decisão recorrida, os votos vencidos, se os houver, e o parecer do procurador regional que tenha sido emitido, além de outras peças indicadas pelo recorrente ou determinadas pelo presidente. B. Dos recursos contra expedição de diploma. Artigo 38. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos. Alínea A. Inelegibilidade do candidato. Alínea B. Errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação proporcional. Alínea C. Erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à determinação do quociente eleitoral ou partidário, contagem de votos e classificação do candidato, ou a sua contemplação sob determinada legenda. Alínea D. Pendência de recurso anterior, cuja decisão possa influir na determinação do quociente eleitoral ou partidário, inelegibilidade ou classificação do candidato. Artigo 39. Os recursos parciais aguardarão, em mão do relator, o que for interposto contra a expedição do diploma, para, formando um processo único, serem julgados conjuntamente. Parágrafo 1º. A distribuição do primeiro recurso que chegar ao tribunal prevenirá a competência do relator para todos os demais casos da mesma circunscrição e no mesmo pleito. Parágrafo 2º. Se não for interposto recurso contra a expedição de diploma, ficarão prejudicados os recursos parciais. Artigo 40. Na sessão de julgamento após o relatório, cada parte terá 15 minutos para a sustentação oral do recurso de diplomação e 5 minutos para a de cada recurso parcial, inexistindo recurso parcial, aquele prazo será de 20 minutos. Artigo 41. Nas decisões proferidas nos recursos interpostos contra a expedição de diplomas, o tribunal tornará, desde logo, extensivos ao resultado geral da eleição respectivos efeitos do julgado, com audiência dos candidatos interessados. Artigo 42. Passado em julgado o acórdão, serão os autos imediatamente devolvidos por via aérea ao Tribunal Regional. Parágrafo único. Em casos especiais, poderá a execução da decisão passada em julgado ser feita mediante comunicação telegráfica. C. Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal. Artigo 43. Os recursos das decisões do Tribunal para o Supremo Tribunal Federal serão interpostos dentro do prazo de 10 dias contados da publicação da decisão, e processados na conformidade das normas traçadas no Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Os agravos dos despachos do Presidente, denegatórios dos recursos referidos no artigo, serão interpostos no prazo de 5 dias e processados, igualmente, na conformidade do Código de Processo Civil. Artigo 44. Quando a decisão recorrida importar em alteração do resultado das eleições apuradas, a remessa dos autos será feita após a extração, pela Secretaria, de traslado rubricado pelo relator e encaminhado, para execução, mediante ofício, ao Tribunal de Origem. Parágrafo único. O traslado conterá: alínea A, a autuação. Alínea B, a decisão do Tribunal Regional. Alínea C, a decisão exequenda do Tribunal Superior. Alínea D, o despacho do recebimento do recurso.